Já. Vamos lá, gente. Vamos corrigir aí o teste de sondagem. Como é que vocês estão? Tudo bem? Quaisquer dúvidas que vocês tiverem, gente, só me chamar, tirar, ou então entrar na plataforma e deixar a dúvida lá, tá? Se quiser que seja de imediato, me chama no WhatsApp, tá bom? Questão 1. Qual alternativa temos próclise? O que é próclise, gente? Se nós estamos falando de colocação pronominal, colocação do pronome oblíquo, seja antes do verbo, seja no meio do verbo, no interior, né? Ou seja depois do verbo. Próclise é quando o pronome oblíquo ele é colocado, né, antes do verbo. A maioria dos casos na língua portuguesa é próclise. Porque próclise, existem diversas palavras que atraem, nós chamamos de palavras atrativas, né? Que fazem com que o pronome oblíquo fique antes do verbo, tá bom? A questão 1, vamos ver a letra A. Eles nunca se viram antes. Eu tenho próclise aí, né? Palavras negativas, nunca, não, advérbios, né? Pronomes, fazem com que o pronome oblíquo fique antes do verbo. A letra A, eu tenho próclise. A letra B, leve-o para casa. Eu tenho ênclise. O pronome oblíquo está depois do verbo. Até porque eu não posso começar uma oração com pronome oblíquo, tá? A letra C, em se tratando de dor, ela entende. Essa questão ela tem que ser anulada. Por quê? Porque a letra C também está correta, tá? Eu dei um deslizezinho aí. Em se tratando de dor. Tratando, o verbo está no gerúndio. O que a regra diz? Se eu tiver o verbo no gerúndio, eu coloco o pronome oblíquo depois do verbo. Eu tenho ênclise. Só que se eu tiver preposição, ó, tem uma preposição em. Aí o que acontece? O pronome oblíquo fica antes do verbo. Então aí eu também tenho próclise. A letra D, chamar-lhe-ia de seu se pudesse. Chamaria, né? Chamar-lhe-ia é mesóclise. Você vê que o pronome oblíquo está no interior, no meio do verbo, tá? Então a questão 1, a letra A e a C são próclises, tá? Eu considero, as duas são próclises, por isso tem que ser anulada essa questão. Vamos para a questão 2. Vamos lá, assinale a alternativa que temos ênclise. Ênclise é quando a gente coloca o pronome oblíquo depois do verbo, tá? A questão 2 aí, a correta é a letra C. Vamos ver por quê. A letra A, entregaria eu mesmo o animal a ele, caso o encontrasse. Caso aí é uma conjunção, né? Diante aí de conjunções subordinativas, igual esse caso aí, o pronome oblíquo fica antes do verbo. Eu tenho próclise. A letra B, ninguém o considerou culpado. Ninguém, nada, nunca, né? São termos que fazem com que o pronome oblíquo fique antes do verbo. Eu tenho aí próclise. A letra C, amo-te muito. Eu tenho ênclise. Esse é o correto. Na fala, nós usamos aí a todo momento te amo, me amarro, mas saibam que segundo a gramática normativa da língua portuguesa está errado, tá? Não é te amo, é amo-te. Não é me amarro, é amarro-me. Eu não posso começar a oração com pronome oblíquo, tá? Então a letra C está correta. A letra D, convidá-lo-ia, se soubesse onde ele estava. Convidaria, né? Eu tenho aí futuro do pretérito. A mesóclise, ocorre mesóclise aí. A mesóclise ocorre quando eu tenho um desses dois tempos verbais, futuro do presente ou futuro do pretérito. Vamos lá, gente, vamos para a questão 3 aí. Indica a alternativa que temos mesóclise. Então a gente tem que saber que a mesóclise ela só ocorre quando eu tenho os seguintes tempos verbais: futuro do presente ou futuro do pretérito. Estará a colocação do pronome oblíquo ficará no interior do verbo, né? A questão 3 é a letra B, B de bola. Vamos ver porque não é a A. A letra A, não me deixe, ó, partícula negativa, né? Eu tenho próclise, o pronome oblíquo está antes do verbo. A letra B, eu comunicar-lhe-ei. Comunicarei, né? É o futuro do presente, tá? Isso aí eu tenho mesóclise. A C, quem se responsabilizará pela entrega? Eu tenho aí, ó, o pronome oblíquo, C, tá antes do verbo. Por quê? Porque tá diante de palavra atrativa. Tá diante aí do pronome interrogativo quem. E o pronome interrogativo faz com que o pronome oblíquo fique antes do verbo. Tem o próclise aí. A letra D, escute-me com atenção. Eu não posso começar a oração com pronome oblíquo, né? Eu não posso começar aí, me escute. É escute-me. Eu tenho ênclise. Perfeito aí. Então a questão 13 é a letra B.
Vou para a questão 4 aí, galerinha. De acordo com a norma padrão, de acordo com as regras, né, da língua portuguesa e as regras de colocação pronominal, assinale a alternativa correta. A questão 4 é a letra D, D de dado. Vamos ver por quê. A letra A, não engane-me, eles estão pedindo aí a correta, pois posso descobrir a verdade, né? Está errado, ó. Não me engane. Eu tenho palavra negativa, o pronome oblíquo tem que ficar antes do verbo. A letra B, entregaria-o. Não posso colocar futuro do pretérito assim, eu teria que, não posso colocar como ênclise, eu teria que colocar mesóclise, né? Entregar-te-ia, que eu teria que colocar, tem que ser uma mesóclise, porque eu estou diante do futuro do pretérito. A C, nunca engane-o. Nunca enganei-o, né? Nunca o enganei. Eu tenho palavra negativa, então o pronome oblíquo fica antes do verbo, tem que ocorrer a próclise. A letra D, ainda que me proponham, não aceitarei mudar de setor. Ó, ainda que, eu tenho essa locução conjuntiva aí, né? Subordinativa. Diante de conjunções subordinativas, eu tenho próclise. Pronome oblíquo ficou antes do verbo, por isso que é a letra D, tá? Letra E, todos encantam-se. Todos se encantam. O todos é pronome indefinido. Pronome indefinido faz com que o pronome oblíquo fique antes do verbo. Eu deveria ter aí uma próclise. Vamos para a questão 5, né? Questão 5. Em que opção o pronome pessoal oblíquo átono foi, de acordo com a norma culta da língua, incorretamente colocado? De acordo com as regras da gramática, né? Está errado aí. Vamos ver a número 5 qual é. A número 5 é a letra E. Está errado aí. Errado, incorreto. A. Referiam-se a uma nova técnica, né? Tá correto aí, eu tenho ênclise. A letra B. Esperamos que ele se entenda com a nova direção. Esperamos que ele se entenda com a nova direção. Está correto aí, ó. Esperamos que. O pronome oblíquo C está antes do verbo, porque o que aí é conjunção, né? Uma conjunção integrante, tá? E conjunção atrai o pronome oblíquo para antes do verbo. Letra C. Ninguém se preocupava com aqueles novos pacientes. Ninguém. Palavra aí, né? Indica negação. Pronome oblíquo antes do verbo. Letra D. Em se tratando dos pacientes. Ó, tratando, apesar de ser gerúndio. E o gerúndio, como é que ocorre? Gerúndio a gente usa ênclise. Só que quando eu tenho aí a presença da preposição em, ocorre aí próclise, tá? Então tá correta a letra D. A questão 5, a alternativa a ser marcada incorreta é a letra E, tá? Vamos lá, galerinha. Vamos para a questão 6 aí. Quanto à colocação pronominal, assinale abaixo a alternativa que apresenta erro. Desculpa. De acordo com a norma culta da língua. A que está errada. A questão 6. Matá-lo-ei, né? Está correto aí, né? Mesóclise. Que seria matarei, né? Certo? Se eu tenho aí futuro do presente, eu preciso ter mesóclise. A letra B. Matá-lo, eu irei, tá certo? Eu não posso começar a oração com pronome oblíquo, então eu não posso ter próclise, né? Eu tenho que ter ênclise, conforme está aí na letra B. A letra C, eu o matarei. Correta, né? Porque eu tenho aí, ó, o pronome atrai, né? O pronome oblíquo, outro pronome oblíquo para antes do verbo. É a letra D que está incorreta. Matarei-o. Se eu tenho futuro do presente, eu não posso ter ênclise, eu tenho que ter aí mesóclise. A 6 é a letra D, a que a gente deve marcar, que está errada. Questão 7. Marque a proposição que contém colocação pronominal incorreta, errada. A letra A, mesóclise, exigir-se-ão. Bonito, né? Exigir-se-ão. Exigirão, né? Futuro do presente, então eu tenho mesóclise, show. A letra B, na ação tal, faz-se necessário obter a sentença, porquanto não se trata, tá vendo lá, ó, não se, pronome oblíquo fica antes do verbo, porque eu tenho palavra negativa, certo? Eu tenho próclise, show. Letra C, o dano moral se expressou por desequilíbrio no ânimo do lesado, ele causou, certinho, antes do verbo, show, tá legal aí. A D, o prazo experimental de 10 dias para a utilização gratuita do serviço começou a fluir em 16 de maio e, portanto,
encerraria-se. Essa é a 7, né? A questão 7 é a D. Ó, tem a vírgula aí, não tem? Ó? Depois do... portanto, vírgula. Encerraria. Eu não posso ter ênclise aí. Eu teria que ter aí uma mesóclise. E a errada é a D. A letra E. Temos a obrigação de ler. Avisar. O pronome oblíquo tá antes aí do infinitivo, do verbo avisar. Né? Show de bola. Certinho aí. Vamos para a questão 8. Questão 8. Qual alternativa, o porquê foi empregado corretamente? Uso correto, né? A letra A, por que surgem tantas teorias? É pergunta, o porquê teria que estar separado e sem acento. Show? Né? Qual motivo? A letra B, há pessoas que dão crédito a teorias infundadas. Por quê? Porque no final da oração, separado e com acento. Lá no finalzinho, ó. Separado e com acento. A letra C, não sei o porquê. O porquê aí, o porquê tá substantivado, porque antes dele tem a presença do artigo. Porquê aí junto, tá certo? Tá. Cadê o acento circunflexo? Faltou, né? A letra D, ainda não descobri porque ele pensa assim. Por qual motivo? Tá implícito aí a palavra motivo, né? A alternativa correta é a D. D de dado. A E, vou contestar a sua posição porque há evidências de que você está equivocado. Vou contestar a sua posição, já que há evidências, né? Ó, porque junto. Porque junto e sem acento é usado com ideia de causa ou explicação. Show? Questão 8 é letra D. Vamos para a questão 9. Vamos lá? Assinale a opção incorreta quanto ao uso dos porquês. Errada, incorreta. Luto porque preciso ganhar. O porquê aí, ó. Luto porque preciso ganhar. Já que eu preciso ganhar, né? É a letra A. Está errado aí, está incorreto. Porque aí não é junto e com acento, tá? Porque aí é separado e sem acento, ok? Vamos lá. Separado não, perdão. Junto e sem acento. Junto e sem acento, perdão. A letra B, quero saber o porquê da discussão. O motivo, né? A palavra foi substantivada, tá certo? Junto e com acento. A letra C, brigas? Por quê? Porque no final da oração ele é separado e com acento. Show de bola? A letra D, por que sorrir? Pergunta, né? Ideia, motivo, separado e sem acento. Show. Letra E, por que você não compra chocolate? Separado e sem acento. Vamos dar uma relembrada aí no uso do porquê. O porquê junto, juntinho e sem acento, ideia de explicação ou causa. O porquê junto e com acento circunflexo, quando tiver antecedido aí por artigo, né? Não sei o porquê ele chegou atrasado, junto e com acento. O porquê separado e com acento no final da oração. Chegou atrasado? Por quê? Separado e com acento. Tá? E eu tenho o porquê separado e sem acento. Quando der para nós substituirmos o porquê por qual ou por quais, ou por pelo qual, pelos quais, pelas quais e pela qual. Ou quando for em pergunta, né? Tiver aí subentendida a ideia de motivo. Por quê? Aí é separado e sem acento. Você chegou tarde, né? Não sei por que caminho vieste. Não sei por qual caminho vieste. Aí o porquê é separado e sem acento. Show? Vamos para a última questãozinha aí. Vamos para a questão 10. Fechar aí. Com chave de ouro. Assinale a opção em que o porquê foi usado corretamente. Correto. A. Ninguém compreende por que ele se irritou. Ninguém compreende por qual motivo, né? É a letra A, tá? Separado e sem acento. A letra B. Eu quero saber o porquê. Porquê junto e com acento. Show? Letra C. Você não quis me ouvir? Por quê? Separado e com acento. Tá errado. Por que você se recusa a discutir esse assunto? Porque teria que ser separado e sem acento. Porque é uma pergunta. Galerinha, fiquem com Deus aí. Se cuidem.